Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Renascer da Esperança, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius, no capítulo número 31 para frente. Essa daqui é a parte número 10, tá? Então, a gente vai ver aqui, vimos na parte anterior, justamente a queima dos livros espíritas, vimos a festa da grande família Bourbon e Valença, e vimos o maravilhoso retorno de Emily, depois de ver as vidas pregressas dela, do retorno ao corpo físico, e desse primeiro grande momento dela de orar pela ajuda dela e dos 4 espíritos vingadores. A gente vendo esse grande momento dela dando esse passo adicional de despertar, esse passo adicional de sim, estou realmente buscando viver a política de Jesus, a política realmente do evangelho de amor. Tem? Não mais de vingança, de ódio, de medo, de coisas negativas, né? Antes da gente começar com o capítulo 31, que a gente vai ver as repercussões aqui e a subsequente eventos da família, né? Por Bom e Valência, e a repercussão da queima dos livros, né? Fica os recadinhos de todos os vídeos, tá, gente? Assistir esse vídeo não invalida de forma alguma a leitura original da obra, tá bom? Se você quiser entender um pouquinho mais por que eu estou dando este recado, qualquer vídeo, qualquer livro que você pesquisar no meu canal, na parte 1, antes de iniciar o estudo da obra, eu vou explicar com mais detalhes por que este aviso, tá bom, gente? Já falando de outros livros, fica aqui a recomendação para você, caso você não saiba. No meu canal está organizado por playlist de todos os autores, tá? Então, conforme eu estou trazendo estudos de obras aqui, eu estou criando playlists de cada autor e ali eu estou colocando tanto os aperitivos, que são shorts, que é para facilitar você encontrar o que aquele vídeo específico está tratando. Eu estou fazendo isso mais recentemente, né? Os vídeos mais anteriores não tem isso ainda. Em sequência certinha de publicação de cada obra, né? Então, se você quiser conhecer outros autores, tudo, tem as playlists lá para facilitar para você, tá bom? E o último recadinho é, por favor, se você puder, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Se tiver a opção de hypar o vídeo, hypa o vídeo, por favor, porque dessa forma o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante, entende que o canal é relevante e espalha para mais pessoas. Tá certo? Então vamos lá, gente. Capítulo 31. Na volta do evento, Emily sabe de casos de ataque da igreja aos espíritas, mesmo que sejam casos velados, e se questiona se ela não passou por isso também. Então ela tá voltando, conversando com Miguel, e aí Miguel vai contar para ela de vários casos em Barcelona que estão tendo ataques em cima de pessoas da igreja. E velados, da mesma maneira que a gente viu, lembra daquela mulher que tinha 5 filhos e estava estudando espiritismo, e aí o padre vai junto com o bispo lá e tal, e faz toda aquela dinâmica, e excomungam ela e os filhos, sem se preocupar com o impacto econômico, tá? Que depois a gente vai ver que na sequência, na verdade, eles até sabiam do impacto que aquilo ia acontecer, mas não estavam preocupados, muito pelo contrário, eles queriam aquilo. Que a gente viu que não só fizeram aquilo e esperaram meio que, as pessoas não vão comprar o produto dela, ela vai passar ainda mais fome, vai ver os filhos passando fome e vai voltar para a igreja. Mas e se não acontecer isso? Ah, não, então peraí. Aí o padre começou a ir nos locais para gente falar, ó, não compra nada de quem está excomungado da igreja, hein? Tem que deixar aí passar dificuldade porque estão do demônio. Então você vê, então, efetivamente trabalhando ainda mais para prejudicar a mulher. Então nós vimos isso acontecer. Esses casos de pressão. Só que eram casos velados, acontecendo meio aqui, ali. Hein? Não foi essa coisa macro de destruir os livros, né? E aí Emily vai se questionar, ela vai falar para Miguel, pô, Miguel, mas será que eu não passei por isso? Será que eu também não sofri algum ataque de alguém religioso? Porque eu era contra. Eu sou católica, tudo fervorosa, mas eu era contra alguns posicionamentos. Será que eu também não sofri um ataque desse? Né? E aí ela pensa o seguinte, por ela estar estudando espiritismo agora, será que ela não vai sofrer um ataque desse também? Né? E aí Miguel vai conversar com ela, e aí ela vai falar, pô, mas como é que Deus permitiu isso? E aí Miguel vai trazer uma informação para nós aqui, ó, que tá na minha observação, ó. Miguel avisa que a espiritualidade já tinha avisado antes
que iria acontecer um evento, e pediu fé e paciência, e pediu para não fazer nada sobre a destruição dos livros e o dos ataques. Então, olha que coisa. Olha de novo o agir de Deus. Um aprendizado lindo para nós. Porque Deus, ele não age na surdina. Deus, ele não faz as coisas sem saber. É o que nós estamos vendo agora. Nós estamos vivendo uma transição planetária. E Deus já avisou lá atrás essa transição planetária. E Deus avisa hoje. Tem obras hoje ajudando, despertando e já falando. Gente, estamos vivendo isso. Só que tem pessoas que não acreditam, pessoas que não aceitam, pessoas que não estão nem aí para isso. Até pode ser que seja verdade, até acredito, mas não estou nem aí. Vou ver minha vida. Ver como Deus age. Deus avisa, Deus não faz a coisa assim, te pegando de supetão. Ele já está avisando. Ah, mas eu não estou prestando atenção. Mas aí é tu que não está prestando atenção. Mas Deus avisou, os profetas estão aí profetizando que nós estamos vivendo nessa transição planetária. Graças a Deus. Para findar de uma vez por todas esse mundo de provas e expiações e vir um mundo regenerado. Entende? E aí tu vê nesse momento a mesma coisa. A espiritualidade veio, Miguel avisou. Ó, nós tivemos reuniões espíritas antes de acontecer isso. A espiritualidade falou para nós que ia acontecer um evento que a gente não ia entender, mas nós não poderíamos lutar contra, brigar. A gente tinha que ter fé que Deus estava cuidando e paciência. Eles, né, a espiritualidade não trouxe, vamos queimar os livros que estão vindo, né? Por quê? Porque se tivesse trazido, ó, vai vir 1000 livros, vão queimar em praça pública. Aí a nossa maneira de enxergar humana limitada ia tentar o quê? Ia tentar frear isso. Ah, vou tentar desviar os livros para eles não virem pela alfândega certinho, eles virem para uma ruazinha e tal. Ou vão tentar segurar mais livros para não chegar tudo. E aí o objetivo de usar aquilo ali como um evento, trampolim, para espalhar o espiritismo com uma força enorme na Espanha, não iria acontecer. Ia continuar pequenininho, nas célulazinhas e tal. Então olha como é que a espiritualidade vem, como Deus vem e fala assim, gente, vai vir um evento, vocês não sabem o que é, mas vai acontecer uma coisa, vocês não interfiram. Tenham fé, tenham paciência, que eu estou cuidando. Sou eu, teu Deus, que estou cuidando. Fique tranquilo. Entende? Por mais que eles não entendessem, ficassem desconfortáveis. Como eu também ficaria desconfortável se eu estivesse ali naquele momento. Não, gente, tem que justamente fazer esses livros chegarem aqui e se espalharem para mais pessoas lerem, aprenderem, despertarem, né? Mas olha como Deus sabe como fazer as coisas, né? Muito melhor que nós. Tem. Mas eu achei muito bonito isso. Quando o Miguel conta isso, por quê? Pra gente já ver que não é de hoje que Deus trabalha sempre nos avisando antes de acontecer as coisas, né? E aí, inclusive, aí Miguel vai falar, né? Marquei aqui, que já dado isso, né? Então a espiritualidade veio e falou: ó, vai acontecer um evento, vocês vão ter que ter fé, paciência, tá tudo no controle de Deus. E depois disso, nada de atacar. Tem? Então aquela dinâmica, não, então agora aconteceu os livros, beleza, queimaram os livros, então agora a gente vai ir e vamos sair quebrando igreja, depredando e tudo. Não, não. Nada de atacar. Muito pelo contrário. Confie em Deus, tenha paciência. Mas é um absurdo, tenha paciência que Deus está cuidando. Nós não vamos agir com ataque, com violência, com nada disso. Então olha de novo o aprendizado para nós, de justamente vermos como Deus age e vermos como é que nós devemos agir, que é o quê? Pela política de Jesus, que é o quê? Da não violência. Né? Porque já pensou se eles saíssem quebrando, depredando a igreja? Ia só corroborar isso, não, tá vendo? Ó, queimamos o livro deles, ó, eles estavam se fingindo de anjinho, mas na verdade são tudo diabo, quebraram a nossa igreja. Aí a coisa só ia escalar ainda mais, ia ficar com mais ódio, com mais rancor. Então como é que se quebra isso? Agindo com a não violência. Né? Aí assim, agora, e a gente vai ver. Caso você estude a história, você sabe o que aconteceu. A gente vai ver que é justamente essa atitude de não violência que explodiu ainda mais. Porque, peraí, agora a gente quer ler isso. Pô, a gente viu, a gente leu. Pô, vários conhecimentos aqui que fazem total sentido. Como a gente viu, lembra o bispo falando de uma clareza filosófica singular? Entende? Então, pô, isso aqui faz total sentido que eu tô lendo, que eu tô aprendendo aqui no livro. Ah, mas vamos ver como é que os espíritos reagiram. E não saíram quebrando, não saíram xingando, não saíram batendo em ninguém. Bom, então realmente, ó, tá vendo? É uma coisa da luz. É uma coisa realmente positiva, do bem. E aí desmantela ainda mais essa trama das trevas. Utilizando a igreja nessa parte das tramas, né? Na mansão, Isabel está indignada que os jornais deram mais visibilidade à queima dos livros do que da festa dela. Pede para o marido demitir todos os jornalistas.
Depois ela envenena o marido para que Cíntia seja mandada para o convento. Assim poupam eles de mais vergonha. Deus está punindo Ricardo, que não quis ser padre, dando uma mulher e uma filha com o diabo no corpo. Então vamos lá. Vamos desmiuçar isso daqui. Chega o dia seguinte, Dona Isabel, feliz, pega os jornais, porque sempre é a primeira capa, a grande festa que foi feita na mansão deles, com as personalidades, tudo que era o destaque. E aí ela se choca, porque o destaque era a queima dos livros. E ela se choca porque a grande evento dela foi minimizado. E ela fala assim, como assim? Isso era a coisa mais importante, pode? Como assim os jornalistas? E ela fica indignadíssima, revoltada. Que é isso? É arrogância. Porque ela queria ainda mais louros, ainda mais fama, ainda mais prestígio. E aí, o bizarro, até por isso que eu até marquei aqui, porque ela vai chegar pro marido dela e vai dizer assim, ô, Dom Felipe, tem que demitir todos os jornalistas, que absurdo. Quem esses jornalistas acham que são, que estão dando visibilidade a um evento dessa de queima de livros, em praça pública, com uma multidão acompanhando? Como é que isso pode ser mais importante que a festa na nossa casa? Tem gente que fala assim, gente, olha como é que as pessoas doentes, cara, olha como é que as pessoas doentes, dessa arrogância, dessa soberba, de que um evento numa praça pública de queima de livros, com uma multidão acompanhando, que parou a cidade, seria menos importante do que uma festa numa mansão para 500 pessoas, sei lá, 100 pessoas. Olha que loucura, como é a arrogância, como é que é a soberba. Porque aquele evento impacta na vida da cidade? Zero. O que uma destruição de livros impacta na vida da cidade? Total. Porque o que tinha aquele conhecimento de livros muda a vida de quantas pessoas? E naquela festa muda a vida de quantas pessoas? Zero. Mudou a vida do quê? Da família que já era prestigiosa, já era rica, já era poderosa, já era famosa. Mudou o quê? Nada. Mas então olha que visão pequena, que olhar pequeno de mundo, né? De olhar só, coisa do que eu quero ser famoso, eu quero. E aí demitir aqueles jornalistas faria sentido? Qual o impacto que ia gerar na família de cada um deles? De gerar uma demissão, por que não? Porque tem que falar o que eu quero que seja falado, do jeito que eu quero ser falado. Tá, e aí, se realmente acontecesse uma demissão, o que iria acontecer a longo prazo? Imagina se os poderosos só vão falar o que eles querem, do jeito que eles querem, quando eles querem. E aí? Que mundo que a gente já está construindo? Hã? Porque a luz trabalha assim? Trabalha? Só se fala o que Jesus quer que se fale, na hora que se quer, do jeito que se quer. Assim que trabalha? Não, né? A política de Jesus, os ensinamentos de Jesus para nós é da verdade. E vai funcionando conforme o agir das coisas, não por imposição, não do jeito que eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero. Não é assim que se trabalha a luz. Então olha que bizarro. E aí, ela vai para cima. Dom Felipe diz que não tem o que resolver em relação a isso, o evento impactou tudo. E aí ele fala assim, inclusive eu não vou mexer nisso. Por quê? Eu não sei se mais para frente vamos ver isso com mais detalhes. Tá, eu acho que não. Então vou trazer aqui, que é coisa que a gente vê lá mais para frente em outros capítulos, a gente vê de novo. O que acontece? Dom Felipe vai dizer assim, a gente não pode interferir. Por quê? Porque você já viu o que aconteceu. Hoje está todo mundo falando desses livros. E a gente vai ver lá na frente que, se a gente não vê, eu já estou falando aqui para deixar registrado, que aí o próprio bispo vai ver a Igreja Católica e vai dizer assim, não podemos mexer em nada mais. Porque a gente teve uma decisão errada. E eles vão ver que o crescimento aumentou ainda mais. Então tentar queimar os livros, efetivamente, para tentar acabar com o movimento espírita, fez o movimento espírita vir com uma força enorme. Porque muita gente que nem sabia o que era, achava que era o demônio, isso aqui, ficou extremamente curiosa. Não, mas agora eu quero ler. E os livros estavam circulando lá, não tinha nenhuma obra, não foi a primeira vez que chegou o livro. Então, olha como é que Deus age. Foi deixando os livros vir, estava vindo, eles estavam circulando ali em pequeno fluxo, queima-se uma grande quantidade, agora se tem mais interesse, mas os livros estão ali. Mas eu tenho minha cópia, parece para você ler. Então aquela pessoa curiosa teve acesso ao livro. Talvez não com uma grande facilidade, mas o interesse que era zero virou interesse. Virou interesse, agora ela quer ler. O livro chegou até ela. Então aquela trama da igreja, que é uma trama das trevas, caiu por terra de forma ímpar. E aí Dom Felipe vai dizer, não posso, porque se eu fizer isso aqui vai acontecer o quê?
vai ter repercussão de demissão. Demitiram jornalistas porque falaram da queima do livro, que veio a fazer com que aquilo ganhasse ainda mais visibilidade. Jornal demite 3 jornalistas por conta da matéria dos livros. Mas que livros? Queimaram livros? Qual livros que queimaram? Será que tem naqueles livros? Não. E até demitiram as pessoas. E aí ganhasse ainda mais força. Né? Então olha que bizarro. Ver o cérebrozinho pequenininho e ele não percebe as coisas porque está tão travado dentro do seu próprio embrigo, dentro dos seus próprios valores egóicos, né? Que se ela tivesse realmente preocupada com a propagação do espiritismo, ela não ia fazer um movimento que ia propagar ainda mais esse espiritismo do mal, né? Mas não, ela não tá, porque ela quer que ela tenha fama. Para as pessoas, ela até fala, não marquei na observação aqui, mas ela fala, para que os jornalistas de todos os jornais da cidade saibam o que tem que ser valorizado. Pelo amor de Deus, né? E aí, já que ela tá conversando com o marido, ela aproveita e, como eu marquei aqui, que ela vai envenenar, né, Dom Felipe, ela vai falar assim, meu marido, a gente tem que mandar Cíntia pro convento, desde pequeno. Por quê? Porque ela é do demônio igual a mãe. Aí vai inventar de que ela tá tendo coisas, de que tá vendo tudo. Ela vai dizer, não, mas como é que a criança vai gostar de ir pro orfanato? Um monte de criança pobre. Isso é coisa do demônio. Ele nunca quer uma criança pura mesmo. Justamente o contrário, né? Mas ela vai... Aqui, ela vai envenenar o marido, entende? E assim, ela vai dizer o seguinte, ela tá pequena. Ele vai dizer, mas será que é a melhor coisa? Com uma criança ainda, deixar ela crescer mais para tomar essa decisão, ela vai dizer, mas ela vai crescer, ela vai envergonhar a gente. Então é melhor a gente já mandar desde pequeno para corrigir já na raiz do problema. Então olha, que bizarro. E a gente vai ver que ela conseguiu essa intenção, né? Porque agora o maior membro da família, Ricardo, né, o pai de Cíntia, não vai entrar em choque com o próprio pai dele, com o avô de Cíntia, por interesses também econômicos, né, da família, tudo. Então, se o pai falou, todo mundo vai abaixar a cabeça e falou, Dom Felipe falou, acabou. Para que garanta a efetivação desse plano de Dona Isabel, né? E o mais bizarro é que nessa conversa vai chegar um momento de ela vai dizer, não, que isso é coisa do demônio, tudo aí. Dom Felipe vai dizer, mas não é. Entende? É uma criança, entende? Pode ser que ela não tenha nenhuma característica, nenhum traço da mãe. E aí Dona Isabel vai dizer, não, mas isso é do diabo. Ele, mas não tem nada a ver com o diabo. Ela, assim, tem. Sabe por quê? Porque era para Ricardo ter virado padre e ele não quis. Ele quis ter uma família, tudo, e ele, no momento, a gente aceitou para ter herdeiros. Mas tá vendo? É o diabo tomando conta do corpo da esposa e da filha. É Deus nos punindo, porque ele não quis virar padre. Conhecimento infantil ilimitado. E Deus pune alguém? Não. Entende? E Deus vai punir você porque você não quer ser um padre? Nunca, né? Porque Deus não age assim. A luz não age por imposição, por mandar, por não, você vai fazer o que eu quero e pronto. Não é assim. É feito um convite, não quer? Tudo bem. Tudo são escolhas. Entende? E não feito por imposição, por força na marra. Nunca é assim. Entende? Então acho que se Jesus não quisesse ter passado pelo sacrifício da crucificação, tu acha que Deus, a fonte criadora, o Pai amantíssimo, ia punir Jesus? Se a fonte é puro amor, se Deus é puro amor e ama muito, ele ia dizer, tudo bem, você não estava preparado para fazer isso que eu pedi, porque eu sei que aquilo ali ia funcionar. Tudo bem, vai ter outras oportunidades, vai continuar evoluindo, vai continuar trabalhando para se evoluir cada vez mais e tá tudo certo, continuo te amando um montão, filho. Não muda-se isso. É diferente. Mas porque teve às vezes uma punição, tá, mas você teve uma atitude ruim, então não é Deus que está te punindo pela atitude ruim, é tu colhendo o fruto da tua atitude ruim. A gente está fumando um cigarro, Deus me puniu que eu tive um câncer de pulmão. Não, não é a punição de Deus. É sim você colhendo o fruto da tua ação de estar destruindo o teu pulmão. Entende? Não é Deus te punindo, pelo contrário, porque o amor de Deus por ti é tão grande, ele ia fazer com que tu nunca tivesse acesso a um cigarro. Tem. Mas tem, mas por que tem? Porque nós estamos num nível de humanidade que ainda produzimos, vendemos, fazemos propaganda, compramos, tem toda uma cadeia de pessoas que estão vibrando, sintonizando e apoiando o consumo do cigarro. Porque se ninguém comprar o cigarro, acabou a indústria do cigarro. Então não é Deus que está permitindo o cigarro, não é Deus que está te punindo porque tu tem cigarro. É a humanidade que está escolhendo o seu livre-arbítrio, estou dando esse exemplo aqui do cigarro,
se aplica a diversos momentos, a humanidade está escolhendo valores errados, tanto para viver, como para sustentar, como para incentivar esses valores errados. Em 2026 nós estamos tendo guerras, várias guerras ao mesmo tempo. Não é uma só, não é duas, não é 10, parece que vai de 100 guerras. Estão acontecendo em 2026, por dados da ONU. Então acho que se são 100 países, se são 100 guerras, são no mínimo 200 países, porque é no mínimo um país contra o outro. E aí? Tu acha que esses 200 países estão vivendo que valores? Tem, com certeza, valores contrários aos valores de Deus, aos valores de Jesus. Entende? Essa política do Cristo. Então não é porque Deus está punindo, que está tendo guerra lá no Irã, Deus está punindo as pessoas do Irã, não. Mas que valores as pessoas estão vivendo? Porque Deus está punindo as pessoas de Israel. Que valores as pessoas de Israel estão vivendo? Será que são valores de paz, de amor, de união? Será que os valores que Israel está vivendo, com o que fez com Palestina, são valores que condizem com o que Maomé ensinou? Condizem com a política de amor? Eu acredito que não, né? Só dando aqui um exemplo, tem diversos outros exemplos de guerra por aí. Tem. Será que os valores que a Rússia está vivendo estão alinhados com os valores de Jesus? Tem. Será que os valores que a Ucrânia está vivendo estão alinhados com os valores de Jesus? Jesus ensinou a ter guerra? Ele falou assim, vamos pegar em espada e vão sair matando todo mundo? Acho que não, né? Muito pelo contrário, não. Inclusive, quando ele foi preso, que acho que foi Pedro Simão que cortou a orelha do soldado, que Jesus fez um milagre e colou a orelha do cara. Por quê? Para mostrar que o caminho não é na violência. A violência não é a solução. Ponto. Pode parecer interessantíssima no curto prazo, mas não resolve. Né? E aí, finalizamos o capítulo 31. Capítulo 32. Isabel força Filomena a convencer Fernando a mentir sobre Cíntia, se ela não vai expor o passado deles. Tem. E é aqui a gente fica sabendo que Filomena e Fernando tinham-se um amor muito mais do que entre primos. E eles no passado estavam namorando de ter relações. E aí Filomena é rejeitada e Fernando não concorda com o plano. Ele questiona o caminho que eles estão trilhando. Fernando está despertando. Filomena ainda completamente dormindo. Fernando questiona se estão servindo a igreja ou usando ela. Entende? E aí Filomena vai embora com raiva e vingativa. Então, esse capítulo 32. A mãe, a Dona Isabel falou com o marido, só que ela falou o seguinte: Dom Felipe não tá muito 100%. Então vamos fazer o seguinte: tu vai, Filomena, e conversa com o Fernando, porque ele gosta de ti, e aí você, entende? Ele já ajudou nós pra gente tirar a Emily da casa aqui, fazer a trama das trevas para tirarmos de lá, a gente tira a Cíntia também, porque a Dona Isabel não sabia quanto que o Fernando gostava de Cíntia, né? E aí ela falou o seguinte: mas aí a Filomena vai dizer, não, mas já conversei com ele uma vez lá, que a gente já viu isso em capítulos passados aqui, não lembro qual é o capítulo do livro, não lembro que parte que foi aqui do estudo da obra, a gente já viu tentando isso, ela falando com ele. E aí a mãe vai dizer, não, mas agora tu vai de novo, porque é o seguinte, avisa ele que se ele não ajudar, eu vou vazar que vocês fizeram sexo lá atrás, inclusive você engravidou, e inclusive você abortou o filho. E aí isso vai acabar com os planos dele de crescimento dentro da igreja. E aí Filomena fica extremamente preocupada, fala, mãe, você não pode fazer isso. Entende? Porque são segredos, ninguém pode saber. Ela falou, não, mas é para proteger a nossa família. Então, para proteger a nossa família, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Quer dizer, e aí aqui vamos fazer traduzir aqui, né? Apertar a tecla SAP. Para atender os meus interesses, que não tem preocupação nenhuma com a família, mas sim com os meus interesses, eu vou fazer o que precisa, porque eu passo em cima de quem quer passar. É isso que Dona Filomena está dizendo. Mas claro que ela bota um verniz, não, é preocupação com a família, para que não tenhamos mais escândalos, que é mentira. Né? Aí Filomena vai falar com o Fernando, lá na igreja, lá no quarto, né? Eles vão conversar no quarto. E aí ela vai falar, porque senão a avó vai dizer. Aí ele vai ficar extremamente desconfortável e dizer, tá bom, deixa eu falar. Ninguém falou, mas não pode, mas como assim? Ele vai dizer assim, você não percebe que a gente tá se perdendo cada vez mais?
Você não percebe que a Cíntia está fazendo um excelente trabalho? E aí começa aqui nesse ponto, por isso que eu li até o final aqui da observação, tem uma fissura, um ponto de rachamento. Por quê? Porque Filomena ainda está dormindo. Filomena ainda está vivendo essa coisa de você vê que a festa é importante, todo mundo vê como nós somos famosos, importantes, influentes. Ela está vivendo esse mundo da Matrix, nesse mundo da ilusão, nesse mundo egóico. E Fernando já está despertando cada vez mais. E aí, tu vê, ele vai brigar com ela, não no sentido de agressão física, de discutir, de xingar, nada disso, mas ele vai ficar extremamente alterado porque ele vai dizer assim, cara, chega dessas tramas de treva. Você não percebe dessas tramas políticas, né? Ele não sabe ainda que está movimentando isso são valores dos negativos, né? Mas ele vai pontuar isso, dizer assim, você não percebe, ela vai dizer, mas você não fazer isso para proteger a nossa família, mas você não percebe que Dona Isabel está fazendo coisas que está destruindo a nossa família? E é onde eu marquei aqui, onde ele vai dizer, ele vai questionar o caminho que você está fazendo. Cara, mas o que você está fazendo está errado. Tem de errado, uma atrás da outra. A gente tirou, sim, Emily de lá, fizemos o que fizemos para tirar ela, para resolver, e agora vai para cima da filha. E onde é que está a Emily? Emily desapareceu. Será que ela está bem? Será que não está bem? Será que é correto o que a gente fez? Se ela estiver passando fome, se ela estiver passando dificuldades por conta do que nós fizemos? Entende? E aí, a Filomena vai ficar extremamente brava com ele, porque ela vai se sentir rejeitada, porque ela vai dizer, como assim? Sempre que a gente tramou as coisas, sempre que a gente trabalhou juntos, entende? Porque ela entende que Fernando está dizendo não, mas não ao plano, não a ela. Então como assim você não quer fazer o que eu estou fazendo? E ela até tenta ir para cima dele, beijá-lo e tal, e assediá-lo, né? E aí ele rejeita ela também e fala assim, não é esse o caminho. Entende? E aí ela sai de lá, extremamente irritada, com raiva, batendo em porta, batendo em tudo. Por quê? E ela fala assim, eu vou me vingar, tu vai se arrepender disso daqui. Entende? E aí, de novo, fica o questionamento, né? Que é o que eu marquei aqui. Que aí Fernando vai falar, tá, mas a gente está servindo a igreja ou a gente está se servindo da igreja? Entende? Que é uma coisa que aí sim, Filomena não vai ter o que responder, ela não vai nem pensar, nem raciocinar para isso, porque senão ela despertaria, né? Imagino. Então ela, muito pelo contrário, vai entrar nessa zona comum de que, não, ele tá me rejeitando, porque ele não quer mais nada, ele não tá nem com a família, quer que a família se foda, então vou me vingar, que ele vai se arrepender disso que ele fez. Mal sabe o que vai acontecer no futuro, né? Que na verdade esse arrependimento vai vir tudo para cima dela, não dele. Mas no futuro a gente já vai ver aqui no continuar dos nossos estudos. Mas essa reflexão de Fernando é muito interessante. E aqui eu paro um pouquinho para a gente degustar um pouco, refletir um pouco sobre isso. Porque o que ele vai pontuar ali, quanto que não acontece disso ainda hoje, meus irmãos? Quantas pessoas não se apropriam de igreja, de ideais, de movimentos, e às vezes não só religiosos, mas de N motivos? Quantas pessoas não se apropriam de pautas, de bandeiras, de instituições que não vão atender os interesses da instituição, e sim aos seus próprios interesses? Porque se o cara estivesse atendendo aos interesses da igreja, e a igreja atendesse aos interesses de Jesus, pô, maravilhoso, o mundo seria ótimo. Com certeza não teria nenhuma barreira, dificuldade e agressões. E não teríamos inquisições, não teríamos nada disso. Então você vê, é a igreja confiscada para interesses do homem. Interesses contrários aos interesses do Espírito, aos interesses de Deus. Né? Então, Fernando vai fazer essa pontuação neste momento e fica essa pontuação para nós. Isso existe isso até hoje? Lembrando que isso daqui é uma história dentro de um cenário ficcional, mas é uma história real, história que realmente aconteceu. Não existiu o Fernando, mas existiu alguém que passou por essas coisas. Não existiu um bispo tal, desse nome do bispo aqui, que eu não lembro o nome do bispo, mas aquilo ali realmente aconteceu. Então são histórias reais para nós, dentro de uma família de ficção. Mas e hoje, 2026? Existem pessoas que fazem isso? Será que a bancada evangélica ela está construindo que tipo de mundo? Será que esse crescimento evangélico está construindo que tipo de mundo? Não sei se vocês sabem, mas já existem facções ligadas a drogas, a crime organizado, com a roupagem evangélica. O Comando Gospel, não vou saber o nome agora da facção, tá, mas tá, o Comando Gospel, o Comando
Jesus da metralhadora. E aí? E aí eu vi um podcast maravilhoso do Átila sobre o crime organizado no Brasil, onde o historiador, eu não lembro se ele é professor de história ou antropólogo, não vou lembrar agora, entende? É um professor da USP e tudo, ele estuda o crime organizado há anos e anos e anos, e ele vai falar dessa apropriação. A Átila pergunta, mas como é que o crime organizado vai dizer que é cristão? Como é que um traficante vai vender droga e isso não vai entrar em conflito de choque da narrativa do evangelho? Da narrativa do que Jesus ensina? E aí o pesquisador vai dizer, é que eles colocam naquela roupagem de que é o seguinte, eles estão trabalhando para Jesus, mas eles não estão vendendo droga por mal. É porque eles precisam se financiar para trabalhar para Jesus. Então eles não têm arma que mata as pessoas porque eles querem fazer o mal, é porque eles estão protegendo o mal de avançar. Olha que absurdo. Então já pensou? Tem. E aí, nesse caso do comando, eles não vão falar. E aí tem muitos desses caras que estão crescendo no comando que são pastores de igreja, por exemplo. Então olha que bizarro. O cara vai num púlpito da igreja, que em teoria tinha que estar atendendo os interesses de Jesus, de ensinar e evangelizar as pessoas a construir este novo mundo, a nos religarmos a Deus pela via do amor. E não, mas que narrativa, que discurso que esse pastor vai fazer? Óbvio que é um discurso de violência. Ele está o dia inteiro na boca no tráfico de drogas, vivendo violência, respirando violência, sendo um agente de violência, sendo um agente de destruição. Ele está em afinidade com o quê? Com que tipo de espíritos ele está em afinidade? Tem? Então ele está sendo intuído que tipo de intuição? Então olha que bizarro. Olha que bizarro. E aí o que Fernando vai pontuar aqui, lá para Filomena. E aí? Então será que a gente está atendendo aos interesses de Jesus? Quando a gente tem um comando violento de drogas, comando gospel, que eu estou inventando comando gospel aqui, mas eu não vou lembrar o nome desse comando, né? Igual o PCC, igual o Comando Vermelho, aí tem esse daí, e alguns já surgindo, não é só um, tem vários aí surgindo. Tem. E aí? Então aí fica para nossa reflexão. Tem. E aí não sei se fica nítido para vocês de que tanto esses valores que nós estamos vendo aqui, isso acontece até hoje, cara. Por quê? Porque justamente a gente não está aprendendo o que é o certo. E fazendo nossa reforma íntima e trabalhando. Entende? E aí fica aqui a recomendação. Hoje também só deu 2 capítulos. A gente vai ver no futuro. A partir de agora a história vai engrenar bastante. A gente vai ter capítulo a capítulo muito conhecimento espiritual para nós. Que linka com o que eu falei lá no início. Se você assistiu a parte 1, eu comentei. Os livros de Sandra Carneiro e Lúcio, todos que eu li até agora. Ah, não, tem um que é pai. Acho que pai José, pai Bento, não vou lembrar agora. São 4 livros muito bons, Exploradores da Luz. Quando eu fizer uma segunda leitura, eu com certeza vou dizer pro canal. Mas os livros têm sempre essa característica. Eles começam mais devagarzinho, então se você vê aqui, primeiro capítulo, as primeiras partes dos vídeos, você vê que a gente conseguiu ver vários capítulos. Né? Agora, conforme as coisas estão vindo, é conhecimento espiritual, graças a Deus, vindo de rodo. É baldes e baldes de conhecimento espiritual. Isso são as coisas que eu estou trazendo para nós aqui, fora as que eu nem marquei aqui. Né? Então, agora a gente está diminuindo a quantidade de capítulos. O vídeo anterior já foi só 2 capítulos que a gente conseguiu estudar. Esse vídeo também só 2 capítulos. E a gente ainda vai ver muita coisa muito boa acontecendo. E muitos conhecimentos espirituais para nós. Mas é isso daí, gente. Ó, já deu meia hora de vídeo. Vamos fechar por aqui. No vídeo que vem, a gente vai ver o que vai acontecer agora. Né? Que a gente já está vendo a família se movimentar para realmente levar Cíntia ao convento. E a gente está vendo Fernando despertando. E aí, o que vai acontecer disso aqui? Nós estamos vendo Emily trabalhando agora, está lá com o Jairo, cabelinho cortadinho, tudo para ficar, para não ser reconhecida, né? E o que vai acontecer nisso daí? A gente vai ver tudo isso daí. Hein? É isso daí, gente. Fiquem todos com Deus e até a próxima.